Queridos, ministério e casamento. Se tratando de ministério, tem propósitos específicos. E o casamento também tem propósitos, direções específicas. Mas quando essas duas coisas se encontram, quando você tem o privilégio, dado por Deus, a moça, de se apaixonar por um rapaz que tem uma vocação de ser obreiro, e aí vocês vão fazer a obra de Deus juntos, então nós temos agora dois alvos e um só coração. Um só coração. Eu estou usando aqui a linguagem do coração no sentido de homem interior. Provérbios 4:23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da vida. Então, não no sentido biológico, que o coração é uma bomba de músculos que impulsiona sangue para o corpo, não nesse sentido biológico, mas no sentido da composição do homem, que é corpo, alma e espírito, falando no sentido da alma, da sede das emoções, nesse sentido. Então nós temos você que está fazendo a obra, que é obreiro, você casado, nós temos aí, como diz o tema, dois alvos, um só coração. E é muito bonito, é lindo um casal fazer o trabalho de Deus, é sempre admirável, é sempre bonito. Porém existem ameaças que nós precisamos nos precaver. Não é uma questão de ser pessimista, falando em coisa que nunca vai acontecer, não é nesse sentido. Nós precisamos levantar as possibilidades. A gente tem que estudar o ambiente que você está, que nós estamos, aonde você vai, com quem você interage. Precisamos levantar as possibilidades, porque, deixa eu dizer um negócio aqui para começar, ninguém tropeça em montanha. Você tropeça em pedrinhas, pequenos obstáculos. Então a nossa precaução, se a gente for pensar só nas grandes coisas, se você for, é o adultério, a prática sexual ilícita, imoral, só já no resultado, lá no estrago final, talvez não seja terapêutico da forma que tem que ser, porque ninguém, pastor Josafá, ninguém tropeça em montanha. Se tropeça são em pequenas coisas. Por isso que esse tópico de número 2 aí nós colocamos neutralizando as ameaças. Neutralizando as ameaças. Temos aí um texto para a gente lembrar do que Paulo disse aos Coríntios, quem está em pé, olhe para que não caia. Olhe para que não caia. Então nós temos aí o fator atenção. Nós precisamos de atenção. E nós estamos apontando aí algumas situações que precisam ser observadas. Isso aqui, irmãos, Deus usou a nossa liderança para nos reunir aqui, para a gente fortalecer essas fronteiras, tá? Então aqui nós estamos fortalecendo fronteiras, erguendo esse muro de contenção e vamos em frente para fazer o melhor para Deus. Então o primeiro tópico aí que nós temos, aproximações, primeiro subtópico, aproximações indevidas. Aproximações indevidas. Quem é obreiro, irmão? Nosso principal material de trabalho é gente. Nós trabalhamos com gente. Você está lá na recepção, você vai recepcionar quem? Você recepciona gente. Você trabalha num vocal, você trabalha com o quê? Teu principal ferramenta de trabalho não é o playback, não é a cópia, as cópias. Você trabalha com gente. Você está cuidando do fardamento, você trabalha com gente. Você dirige congregação, você aconselha.
E nós, seres humanos, nós somos muito sensoriais. Nós vivemos essa dualidade, ação, reação. Nós vivemos essa dualidade, ação, reação. E precisamos ter essa administração correta, porque tem aproximações que são perigosas para o casal. Nós vamos administrar pessoas, você é pastor de pessoas, e aí você precisa se precaver. E as aproximações, elas estão acontecendo e são necessárias. Você não vai ser um obreiro isolado, uma missionária isolada. A gente precisa ter contato com o rebanho, porém precisamos ter critérios. O nosso alerta aqui é no sentido da prudência. Precisamos ter prudência, porque existem certas coisas com a justificativa do ministério. Não é porque eu sou um pastor muito amoroso, é porque eu sou um obreiro, um dirigente muito atencioso. Acontece que nós temos todo um sistema sensorial, temos hormônios, vivemos essa dualidade ação-reação. Alguém diz que não gosta de você, o teu corpo reage. Alguém diz que gosta de você, o teu corpo responde também a essa emoção. E nós reagimos de um jeito quando somos rejeitados, mas reagimos de outro jeito quando somos admirados. E é mais fatal, é perigoso você cair quando você é admirado do que quando você é rejeitado. Na rejeição você chora, você tenta melhorar, você ora. Agora na admiração surge o apelo à nossa vaidade, a perigosa vaidade que cerca todo ser humano que habita essa terra. Então precisamos ter prudência. Intimidade é só entre marido e mulher. Você pode dizer isso aí comigo? Intimidade é só entre marido e mulher. Esse negócio de irmã não é porque fulana, ela é a best, ela é a forever, né? Ela é a melhor. Então com ela eu tenho outro nível, lá há uma intimidade. Muito cuidado. Nós temos aí uma série de exemplos que intimidades, esses excessos, esses licute, gera desgraça, gera problema. Então a irmã, a senhora tem um íntimo, é seu marido. O irmão, o obreiro de Deus, santo, que jejua, que se consagra, o senhor tem alguém que é a sua intimidade, a pessoa com a qual você pode dizer que há um relacionamento íntimo, é a sua mulher. Você sabia que existe aproximação errada por motivo justo? Tem aproximação errada por motivo justo. Às vezes a necessidade de eu falar com a dirigente do ciclo de oração com urgência, né? Com a irmã que coordena o vocal, com urgência, o motivo é justo. Mas o marido dela não está em casa, não é horário adequado, o motivo é justo. Se eu pegar o meu carro e for lá para tratar um assunto justo, irmã, a senhora amanhã tem a consagração, tira uma oferta para pagar a passagem da irmã que está com câncer, indo para Belém, o motivo é justo, mas a aproximação é errada. Você foi tratar um motivo justo, mas pelo contexto, pelo horário, você criou uma aproximação indevida, e esse contato vai gerar problema. Muito obrigado, obreiro, muito obrigado, meu santo. Aproximação indevida por motivo justo, aproximação indevida. Então isso nós precisamos ter em mente. Pastor, o senhor está sendo muito radical, o senhor está sendo muito pessimista. Irmãos, é uma questão de cuidado, é uma questão de levantar as possibilidades. Levantar. Primeiro vem o fator aparência do mal, né? Primeiro, se você for visto em um ambiente, em horário indevido, mesmo que seja tratando um assunto justo, quem é que vai te defender? Porque por mais que se tenha uma saída honesta, se tenha uma saída justa,
mas nem sempre nós seremos livres da opinião pública e do estrago da reputação. Ah, pastor, mas Deus está sabendo que não houve. Deus sabia também que José não aprontou lá com a mulher de Potifar. Nós sabemos, está aí na Bíblia. Mas se não tivesse na Bíblia, talvez até nós acreditássemos na versão dela, né? A gente acredita nele porque está na Bíblia. Isso agora, se a gente soubesse só pela versão dela, talvez a versão dela fosse mais convincente. Então, precaução, precaução. A frase que eu disse, intimidade, é entre marido e mulher. Marido e mulher. Segundo subtópico, construção de conexão emocional arriscada. Construção de conexão emocional arriscada. Se você é um obreiro, querido, a senhora é uma esposa de obreiro, você é um nobre. Deus te permitiu ser nobre. Deus usou teu pastor para te colocar como referência. Você é uma referência. Muitos casais da igreja não vivem o que você vive no teu casamento. Tem muita irmã que não vive o que a senhora vive. Tem muita irmã que não tem o carinho do marido como a senhora tem, que seu marido é um obreiro, treinado, ensinado, carinhoso, provedor, protetor. Tem muita irmã que não tem isso aí. Tem muito irmão que não tem uma esposa do jeito que a senhora é. E nessa observação tem gente que consegue ter o discernimento para se inspirar. Eu vou ser como aquele casal, eu vou ser como aquele marido, eu vou ser como aquela esposa. E esse é o ideal. Porém, no meio da igreja também, às vezes surge aquele ou aquela que o desejo dele não é ser como você é, mas é ter a mulher que você tem. Ele quer a tua mulher. Ele quer ela quer o teu marido. Surge esse tipo de coisa ou não? Surge esse tipo de coisa ou não? Surge. Então a gente precisa estar atento, porque pode surgir uma conexão emocional desnecessária. Cuidado na sessão de aconselhamento. Aconselhamento por WhatsApp, irmãos, nós temos que ter limites. Essas ferramentas de comunicação, irmãos, não substitui os nossos critérios de cuidado. Não aconselhe desacompanhado da sua esposa. Não vá tratar situações que envolvem fragilidades emocionais desacompanhado. Eu conheço a história de um falso obreiro que iniciou a sua tática de conquista de uma moça pedindo oração. A tática de conquista da moça que ele olhou, ele começou a conquistar ela pedindo oração. E eu estou passando uma luta tão grande, eu queria que tu orasse por mim. Foi a primeira aplicada, foi essa daí. E aí a moça já se sentiu mais crente que as outras. Rapaz, o pastor botou fé em mim e eu vou orar porque ele disse que eu sou diferente. E aí começou. E a aproximação foi fluindo. E um dia, eu não vou contar todos os detalhes, um dia ele disse assim: eu vou te falar a verdade aqui para ti, porque a luta que eu enfrento, a minha vida seria bem diferente se a minha esposa fosse igual a você. Mas a tática começou com um pedido de oração. Precisamos estar atentos, porque nós vivemos em um mundo onde o trigo não temos só trigo na roça, né, irmãos? Tem joio e a folhinha é parecido. Então nós precisamos estar atentos. Alguns malandros veem em fragilidade de casais meio de alimentar a sua lascívia. Tem pessoa que vem contar o seu problema e o camarada, em vez de ter a misericórdia de Deus para aconselhar, para chamar a esposa, olha, vamos orar pelo casal tal, vamos atendê-los, vamos acompanhá-los, ele começa a ver, eita, essa irmã não está tendo assistência legal. E ali pode chegar à mente de pessoas malignas que veem não como uma ovelha, mas veio como uma presa fácil para atacar, para destruir. Então nós precisamos
Estar atento, porque a conexão emocional é o primeiro passo. E ninguém tropeça em montanha, você tropeça em pedrinha, né? É uma necessidade, é uma carência, é um agrado, e ali vai surgindo o problema. Terceiro problema, paixão no aconselhamento. Mas isso começa quando critérios de contenção não são observados. Não aconselhe sozinho, não converse fora de hora com alguém que não é o seu marido, que não é a sua esposa. Não trabalhe nas trevas, porque as trevas é o terreno do diabo. Aquilo que você não conta para a tua esposa é o terreno que o diabo vai investir. Ah, pastor, mas minha mulher é desequilibrada. Se ela souber disso aqui, vai conversando aos poucos, ajeita ela, equilibra ela. Ela tem que aprender a andar. Nós não podemos fazer dança da chuva em volta de fragilidade de ninguém, não. Se está na chuva é para se molhar. Então bora ficar forte, bora engrossar o couro, né? Então conte, olha, eu vou lhe contar um negócio aqui, uma ameaça, está me preocupando, mas é para você me ajudar. Você é minha mulher, tá? Agora, irmão, se você recebe uma investida, se a senhora, minha irmã, esposa de obreiro, missionária, recebe uma investida e deixa no escuro, não diz para ninguém, não, é porque meu dirigente se enganou, não era isso que ele ia colocar, não, eu vou deixar quieto. Mas aquilo ali fica remoendo na mente, né? Aquilo ali fica no coração. Se o irmão recebe uma investida e não pede ajuda à esposa, irmã, minha esposa, meu bem, meu amor, minha vida, eu preciso de ajuda, eu estou sendo ameaçado, diz bem aqui, a esposa, obrigado meu filho pela confiança, estou aqui para te ajudar, vamos orar. Aí já fica esperta, porque se não falar para a esposa, aí a admiração começa a construir lá fora, não tem mais o mesmo brilho pela mulher, ele já vê a mulher assim, mais murcha do que ele via antes. Rapaz, mas está desajeitadinha, né? E aí vai passando e vai esfriando, não tem aquele mesmo amor. Então você precisa acender a luz, trabalhar com a luz, porque a luz é o cenário de Deus operar e de Deus agir. Agora o segredo, vou contar para ela não, vou guardar aqui, essa curtida, né? Esse comentáriozinho aqui, porque nós temos que inserir isso aqui, porque é o mundo que nós vivemos. O celular está no meio da maioria das confusão de casal que eu atendi nos últimos 10 anos, a maioria, o celular está no meio. É o mundo que nós estamos vivendo. Então tem que citar, né? Marido e mulher não deve ter segredo, irmão. Segredo com senhas, segredo com o que está olhando. Você chega no quarto lá, o maridão está no celular, quando ele te vê, se assusta. Mas não deve ter essas coisas, porque isso rouba a autoridade, rouba o companheirismo. Nós estamos falando de companheirismo, lealdade. E nós que estamos à frente, você é modelo, você é exemplo. A igreja vai olhar para você e ver em você Cristo em você, a pureza. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então vamos lá, pode acontecer paixão no aconselhamento. Versículo de número 4, pode acontecer a sedução pela falsa linguagem espiritual. Eu vou mostrar na Bíblia, Provérbios 7, e o assunto aqui nós já vamos partir para a conclusão. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 7, versículos 13 e 14. Vamos lá, irmãos, eu sei que vocês não se enfadam, vamos ler a partir do 9, porque esse texto aí é muito interessante, presta atenção. Glória a Deus. Pastor, eu estou muito longe dessa realidade que o senhor está falando aí, eu não tenho nenhum risco. Irmão, pois interceda, porque tem gente que está na beira do abismo. Se você está bem, interceda, porque não é a realidade de todo mundo. O texto diz assim: no crepúsculo à tarde, na escuridão e trevas da noite. Versículo 10: eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora, contenciosa,
não parava em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou e esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Diga comigo assim: usando linguagem espiritual como mecanismo para seduzir. Perceba aí que eu citei um exemplo de um falso obreiro que começou a cantar uma moça e o primeiro argumento foi um pedido de oração. Essa mulher usa uma linguagem espiritual: olha, eu tenho sacrifícios pacíficos comigo, paguei os meus votos. Ela está dizendo: tem muita comida lá em casa, tem muita comida lá em casa, o marido não está lá em casa. E segundo algumas culturas, esses votos eles eram pagos no final da menstruação. Segundo algumas culturas, isso aqui não é a palavra final, é uma possibilidade. Esses votos em algumas culturas eram pagos no final da menstruação, que é o período aonde se inicia o período fértil, período de maior disposição, libido. Você percebe aí a artimanha, uma linguagem espiritual, mas sinalizando, codificando a disposição para a imoralidade. Você percebe? Pastor, há essa possibilidade nos dias atuais? Demais, demais. Comentários, né? Postagens, obreiros que vão no status de moças da igreja fazer comentário de duplo sentido. Acontece isso. E às vezes a pessoa tem, quando vai falar, é uma espiritualidade. Não, serva de Deus, mulher de Deus e tudo. Mas os hormônios, o corpo está efervescendo para atacar aquela presa fácil. Estejamos atentos. Essa mulher é citada aqui em Provérbios, com essa artimanha, seduz o jovem. Agora eu quero que você olhe no versículo 21 e 22 em diante. Seduziu com multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, e o persuadiu. Versículo 22, leia aí na sua Bíblia. 1, 2, 3. Isso, diga comigo aí: o amante é comparado ao boi. Viu a diferença aí da nossa cultura, porque está aí, né? Viu a diferença? Aqui quem é comparado aí ao boi é o que foi seduzido pela multidão de lisonjas e levado como boi para o matador. Não dá de ler todo o texto, vamos lá para o final. Vamos lá para o final do texto, versículo de número 24 em diante. Agora, pois, filhos meus, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos do teu coração e não andes perdido nas tuas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Ok? Está aí o alerta. Número 5, mau uso das tecnologias. Não precisa comentar, porque é a realidade que nós estamos vivendo. Um mau uso das tecnologias esfria o obreiro, rouba o tempo dele ler as escrituras, rouba o tempo dele orar. Você precisa ter critérios, né? Você precisa ter critérios, usar para a comunicação. Você está dentro do quarto ali, um momento com a sua esposa, teve um dia exausto, vão descansar, aí está dois estranhos ali em cima da cama, cada um com um celular. Cada um com um celular. Queridos, os dias são maus. Os dias são maus. E Deus está nos permitindo estudar as possibilidades à nossa volta. É isso que você está fazendo aqui. Enquanto eu estou palestrando, você está pensando, você está conectando os pontos, você está levantando as possibilidades. Isso é a força de Deus para que você consiga vencer e ir mais à frente, porque nós somos obreiros e obreiras de Deus
Bendito seja o nome de Jesus. É isso, é desse jeito. Número 6, tornando-se um objeto de admiração e vítima da vaidade. E não é só de mulher em relação ao homem. Eu já botei a Érica no fogo aqui, vou botar de novo, né? Recebemos um jovem na igreja de terno. Ele disse: eu gostei do senhor, pastor. O senhor e tudo aí gostou de mim. Bora, meu filho, congregar. Mas ele não viu no meio da igreja quem era a minha esposa. Aí nós, pouco dia depois, colocamos ele no grupo da igreja. E até que um dia ele foi dar uma olhada nos contatos que tinha no grupo da igreja. E adivinha de quem ele se agradou para mandar uma mensagem, né? Foi lá no PV da irmã Érica e disse: ei, irmã, a senhora tem compromisso? A senhora é casada? Ela disse: eu sou a esposa do pastor Alessandro, né? Eu não sei de que congregação ele está. Na minha nunca mais apareceu, né? Acontece, irmão. Acontece. E precisamos tratar isso, para que haja luz na nossa visão e a gente entenda o ambiente. 5 perguntas de autoconfronto de John Wesley, sem comentar, vou apenas ler. Olha as perguntas que ele faz aí. Ele ensinava a sua equipe a ter essas perguntas de autoconfronto. Até onde você sabe quais pecados cometeu desde a última reunião? Quais tentações você enfrentou? Como você foi liberto? O que você pensou, disse ou fez que ainda deixa dúvidas se o seu pecado, se foi pecado ou não? Número 5, não existe nada que você queira manter em segredo? São perguntas que mexem com o conforto da nossa carne, que arranca a casca da ferida. 5 perguntas de autoconfronto. 6, de Charles Swindoll. Primeiro, você foi visto com alguma mulher em algum lugar na última semana, em situação que possa ter sido considerada suspeita? A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. E deixa eu dizer uma coisa aqui: mesmo que você rejeite uma cantada, pessoas rejeitadas também são perigosas. Ela não vai sair dizendo assim: rapaz, eu joguei uma palavra de sedução no pastor, mas ele é homem de Deus, ele disse não para mim. Ela não vai fazer isso, porque o orgulho não vai deixar, a rejeição vai falar mais alto, e ela pode criar uma história que não aconteceu, só para se vingar da rejeição. Então, não se confie só porque vai rejeitar. Você pode perder o ministério sem ter cometido, mas o fato de você rejeitou em um ambiente que ninguém estava ali, tenha cuidado. Então o melhor a fazer, se precaver, estar atento, não se colocar em situação de suspeição. Número 2, esteve completamente acima de qualquer censura em todas as transações financeiras esta semana? Você se expôs a qualquer tipo de material de sexo explícito? Você gastou tempo adequado estudando a Bíblia em oração? Você deu à sua família tempo e prioridade? Você acaba de mentir em alguma destas respostas? São perguntas aí para vocês levarem para casa e guardarem. Queridos, no tópico 3, ajudado pelos critérios originais, Tito, temos as qualificações morais do obreiro. Em Timóteo nós temos qualificações morais, familiares e teológicas para pastores e auxiliares. Lá no versículo 11 que eu li, na primeira parte, fala a respeito das esposas. Nós temos as qualificações das esposas. Elas devem ser honestas, e o honesto aqui é o que conquista respeito. Não seja maldizente. Esse maldizente aí no grego é diabolos, ou seja, uma mulher maldizente, ela tem o seu caráter comparado ao diabo. Então esses episódios aqui, eu fiz questão de trazer essa questão da linguagem espiritual, porque tem gente que se impressiona com alguém que usa linguagem espiritual, mas nós temos que ficar atento aos pontos, às fragilidades. E o diabo, ele trabalha em cima da necessidade que ele estudou, e que nós às vezes temos mesmo, irmãos.
Às vezes nós temos limitações, não estamos legais, mas aí vamos conversando ali com o cônjuge, tratando, dizendo o que precisa melhorar, não é? Investindo. Às vezes o esposo está disposto para ter um momento de atividade ali sexual com a esposa não está, saiba dizer não. Eu sempre recomendo isso, é algo antigo que eu venho dizendo, quem me conhece sabe, não é? Saiba dizer não. Às vezes se você disser um não e tacar um chute aí, você gera problema. Mas se você disser um não, associado com uma promessa, dizer: meu velho, hoje eu não estou legal, mas eu quero que você entre em oração, porque amanhã eu venho com tudo. Até ele vai ver que ele diz: rapaz, pois fez bem ela não querer hoje, porque dá tempo eu ir sangue circular. Entendeu? Mas às vezes até o não é maldito, aí vai gerando carência, e o diabo espera a fome aumentar, né? Espera elogios públicos, particulares, elogios e tantos outros fatores. Então, continuando aqui, já para a gente partir para a conclusão, essa unidade, esse companheirismo tem que ter. Irmão, o seu maior aliado, se a palavra aliado não lhe soa bem, mas me entenda, o seu maior aliado é seu marido, a sua maior aliada, né? A maior aliança, o maior relacionamento, compromisso. Você tem esse compromisso com essa mulher, e vocês têm que se blindar, se proteger. Então tenhamos cuidado. Por último, diz que as mulheres têm que ser sóbrias. São 3 adjetivos, né? 3 exigências: honestas, que não sejam maldizentes e que sejam sóbrias. Não venha ser contaminada por sentimentos, né, que provoquem rupturas, problemas graves, como o que foi citado aqui. Olha, e a Bíblia diz que quando o sal se torna insípido, só presta para uma coisa: para quê? Para ser pisado pelos homens. Fechando, eu gostaria inclusive, nesse momento, de citar aqui de forma bem objetiva 5 tópicos para o cuidado do marido e da esposa nesse relacionamento e nesse companheirismo. Primeiro, vou citar aqui a ilustração de Jó, pacto com os olhos, né? Tem esse texto lá em Jó 31, versículo 1. Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Isso aqui é uma questão de forjar o caráter a longo prazo, tratar, né? E morrendo aos poucos, se colocando na presença de Deus. Pacto com os olhos. Terceiro, que já está incutido aí no que nós tratamos, guardar o coração, porque um coração intoxicado gera ansiedade, insônia e disfunções. Como vencer isso, pastor Alessandro? Alimente o seu coração com a palavra de Deus. Número 3, fugir da pornografia. Existem pesquisas que mostram que a pornografia está entrando em âmbitos ministeriais. Existem pesquisas sérias que mostram pastores altamente envolvidos com pornografia. Leia o livro, a obra No Altar da Idolatria Sexual, de Stephen Gallagher, por exemplo. Existem pesquisas ali que mostram a gravidade desse problema. E eu fui confrontado com um obreiro dizendo assim: pastor, o senhor pregou contra a pornografia, mas a pornografia esquenta o casamento. Quando o casal está meio frio, assiste um vídeo que esquenta. Esquenta, irmão, esquenta não, torra. Se acaba que não presta mais para nada, porque vai se expor a uma nudez que não é a nudez do seu pacto, da sua aliança, gera comparações e destrói. Reconheça os danos. Se alguma dessas áreas gera problema, criou já algum problema na sua vida, reconheça os danos, se necessário confesse, porque esses danos geram problemas, distúrbios os mais variados. Reconheça, confesse, fuja desses problemas. A Bíblia recomenda
confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Que Deus vos abençoe. Nós somos servos de Deus, há um grande peso de responsabilidade sobre nós. Esses alertas que foram dados aqui, todas as áreas, isso aqui é resultado de oração, da liderança que orou, de quem foi iluminado por Deus para apontar o tema, para que nessa escola bíblica de obreiros, Deus guarde você na sua congregação, no seu setor, na sua família, e seu casamento continue grandemente abençoado, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço neste momento, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu. Te louvamos, meu Deus, por este tema, pelos temas do companheirismo, da lealdade, do cuidado com a palavra. E nesse momento que esse assunto que foi tratado seja aplicado e ministrado aos corações de uma forma que só o Espírito Santo possa fazer. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.